Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é o dia do aviso. Aquele dia em que eu peço, por favor, se inscrevam no canal. O canal do YouTube, tem muitos que acompanham pelo Facebook, mas agradecemos se forem lá no YouTube, canal Videira Espírita. E se inscrevam no canal. Podem continuar acompanhando, se não marcarem o sininho, só vão acompanhar pelo Facebook. Mas é importante que me ajudem o programa. Por quê? Porque o YouTube aumenta o alcance, a relevância dos vídeos do canal, conforme o número de inscritos, e claro, os likes também, claro, se gostam, podem deixar o like lá. E aí faz com que outras pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo, acabam também elas recebendo o convite para ver um vídeo aqui do canal. Então, tudo isso é para ajudar na divulgação do trabalho. Lembrando que o nosso canal não está listado entre os canais que buscam remuneração, não sei como é que diz o nome. Mas não é esse o nosso interesse. Porque senão deixaria de ter sentido, né? Deixaria de ter até mesmo verdade. Então, o nosso trabalho é a divulgação do Evangelho. Esse é o nosso trabalho. E, claro, temos uma visão espírita. Daí, o Videira, que nos reporta o Evangelho, e o Espírita. Então, essa é a nossa proposta. Então, nós agradecemos muito. Obrigada a todos. Muito bem. Mas dessa vez é só uma vez por semana, né? Aqueles que quiserem receber os avisos diários dos vídeos do YouTube, basta acessar o sininho e colocar todas as postagens, e aí toda vez que um vídeo for postado, é avisado lá que o vídeo foi postado. Ok? Muito bem, que o assunto hoje é interessante. O título da página hoje da mensagem 158, Batismo. E o versículo destacado por Emmanuel para comentar sobre esse assunto é o versículo 5 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Então, nós temos primeiro os quatro livros no Novo Testamento, abre, com os 4 livros dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, que narram o Evangelho, os 4. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é já depois da crucificação. Vamos encontrar a conversão de Paulo, a Casa do Caminho, com Pedro, os demais apóstolos, né? Muita história que acontece depois da crucificação. Então, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos versículo 5 do capítulo 19. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que Emmanuel tem a dizer sobre isso? Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativas aos problemas do batismo na fé. Então, todas as religiões cristãs, elas tocam nesse assunto e cada uma interpreta a sua maneira. Então, vejamos aqui a interpretação que Emmanuel dá à questão do batismo. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos
dos recém-nascidos na Igreja Católica Romana. Há outros nos centros evangélicos, onde as pessoas são batizadas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações, ou seja, melhores reflexões, com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se na solenidade exterior ou naquela idade física do candidato. Então, o que ele quer dizer? Que tanto faz ser borrifo d'água, quanto submergir, né? E depois voltar dentro d'água. Também tanto faz se é numa suntuosidade de uma igreja muito bonita, ou se é pequenino, ou se é grande. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Quando isso tudo começou. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita da colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais, ou seja, os portais do conhecimento. Então, quando nós estamos começando, e vamos colocar bem o início, não é, do trabalho de renovação moral do homem, bem com a chegada de Jesus, que nos traz a questão do amor, do respeito ao semelhante, da consideração, do perdão, não é? São ideias muito novas quando Jesus chegou entre nós. Então, dentro desse entendimento, ainda na nossa imaturidade à época, era preciso que se juntasse, e não vamos esquecer que Jesus falava por parábolas, né, figuras para facilitar o entendimento naquela época recuada, onde o nosso pensar era muito concreto. Então, a interpretação de que o batismo deveria ser concreto também foi por aí. E Emmanuel continua dizendo: o Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E aí ele coloca aqui aspas e repete o versículo do início. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Não os que foram molhados, mas os que ouviram. E ele conclui dizendo: aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho. Então, quer dizer, ouvir não é ouvir, eu ouvi, então estou batizado. Não. Ouvir e praticar. Senão, só ouviu. Não realizou nada. Então, nenhuma mudança foi feita, nada aconteceu. Os evangélicos têm um termo muito interessante sobre isso, que poderia até ser usado como uma boa figura. É o encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, não sei, não sou evangélica, mas parece que muda alguma coisa e a pessoa realmente traz aquele ensinamento para a sua vida. Claro que o quanto ela pratica, só Deus sabe, também assim como nós, né? Exercitando-lhes a prática. Então, ouvem e exercitam. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Interessante que tem até uma diferença que costuma se fazer entre
escutar e ouvir. Né? Escutar, eu escutei barulho. Né? Ouvir é algo mais profundo. Né? Então, ouviu e trouxe para dentro. Né? Escutar. E outra coisa bastante interessante que nos fez lembrar aqui é quando ele diz: aqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino. Vamos lembrar da parábola do semeador. Essa parábola, Jesus a conta, é enorme por causa disso. Jesus a conta sobre o semeador que saiu a semear e vai jogando as sementes em vários tipos de terreno, em 4 tipos de terreno, não é? À beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e em solo fértil. E o porquê essa parábola fica muito grande? Porque é a única parábola que Jesus explica. Ele explica. Aquele explicadinho. Ele vai explicando o que é o semeador, quem é o semeador, quem é as sementes. Semente é a palavra de Deus. E os terrenos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E é exatamente no último terreno que Jesus explica dizendo: aquelas sementes que caíram no solo, né, no solo fértil. Solo fértil, aqueles que ouviram a palavra e efetivamente a empregaram e produzem. E é interessante que ele fala da produção de quem ouve a palavra, ou seja, aquilo que dissemos que só Deus sabe, né? A transformação que ocorre dentro de nós. 30, 60 e 100. Ou seja, aqueles que fazem o seu esforço e uns produzem 30, outros produzem 60, outros produzem 100. Mas o que é mais interessante é que ele não distingue, dizendo muito melhor aquele que produziu 100. Tanto 30, quanto 60, quanto 100 estão muito bem. Exatamente porque só Deus sabe aquilatar o quanto de esforço uma pessoa faz para promover essa mudança. Não é? Então é muito interessante. A parábola do semeador conta exatamente com detalhes sobre esse ouvir a palavra, e dentro do comentário sempre feliz de Emmanuel, não é? Esse ouvir seria o ser batizado, né? Ser batizado em nome do Senhor Jesus. Ouvir a palavra é o evangelho que Jesus nos trouxe, né? E efetivamente usá-la para promover essa melhoria íntima. E sem dúvida nenhuma, quando promovemos a melhoria íntima, o mundo melhora um pouco, não é mesmo? Se cada um fizer a sua parte, o mundo melhora muito. Isso é muito bom, depende de cada um de nós. A palavra está conosco, está aí há 2000 anos. Há 160 e alguns, estamos com a doutrina espírita. Então, estamos com tudo. Basta que lancemos mãos à charrua, né, à enxada, e trabalhemos o nosso solo. As sementes estão aí. Vamos trabalhar o nosso solo para que a produção seja realmente algo que nos traga satisfação espiritual, não é? Que é realmente o que nós temos, essa paz, né? Que é satisfação espiritual? Paz com o dever cumprido. E que dever é esse? Aquele bem que viemos fazer, que nos comprometemos lá no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Quando estamos no caminho, nós vamos nos sentindo fortalecidos e vamos caminhando e vamos caminhando. As lutas diminuem,
Não, as lutas não diminuem, mas nós temos mais força, porque não é apenas a nossa. Nós usamos a força do alto conosco, com o bom ânimo. Somos mais inspirados, percebemos mais as palavras que nos chegam, né, inaudíveis, mas que são ouvidas com o coração, para que perseveremos, para que continuemos, para que confiemos. Jesus está como sempre esteve, conosco. Agora lembrei das Pegadas na Areia, aquela linda poesia que mostra um homem que vai vendo o seu caminho e conversa com Jesus, que nas partes mais difíceis da vida, onde haviam 2 pares de pegadas na areia em todo o caminho, nas partes mais difíceis só tinha um par de pegadas. E aí ele diz: mas Senhor, nos momentos mais difíceis tu me abandonaste, porque só tem um par de pegadas nos trechos do caminho mais difíceis da minha vida. E Jesus diz: não, meu filho, não te abandonei. Nesses momentos eu te levei no colo. Esse é Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Mestre amado. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta encarnação, por tantas bênçãos que nos chegam, Senhor. Ajuda-nos a percebê-las, a interpretá-las. Que as tuas bênçãos de paz encontrem acalento, acolhida em nossos corações. Abençoa nossas famílias, nossos lares e afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor, a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aos nossos irmãos que estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor, aonde quer que se encontrem. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu Evangelho. Ajuda-nos a estarmos atentos a ele. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.